Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu consegui uma proeza, que é o Daniel gravar com a gente. Muito bom, gente. É a primeira vez que ele aparece na frente das câmeras e isso é um milagre. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. 10,000 may fall, but we will remain. E por que nós estamos aqui hoje? Porque você me chamou, eu tô porque ela me chamou e a gente vai falar sobre... Então, gente, como eu ia dizendo, a gente tá aqui pra falar sobre relacionamento. Exatamente. O que sobre relacionamento? A gente colocou um vídeo lá no Instagram falando sobre os 5 principais erros quando você vai iniciar o namoro. E aí, não basta apenas a gente falar o que tá errado. Tem também que explicar por que tá errado, né? Exatamente. E esse foi o nosso ponto de vista a colocar esses erros, né? Foi o que a gente achou os principais, não... A gente quer explicar por que é errado e como você pode sair desse caminho de trevas. Sim. Então vamos lá. O primeiro erro ao você começar o relacionamento é... A gente fez umas anotações, né? Porque... Lógico. Então, o primeiro é começar sem saber pra que serve. Exatamente. Por que é um perigo você começar o namoro sem saber pra que o namoro serve? Porque se você não sabe qual é o objetivo do namoro, muito provavelmente você vai começar pelo motivo errado, né? Sim, você vai buscar preencher alguma coisa dentro de você que você sente falta, alguma carência, quer alguém pra conversar, uma amizade. Na maioria das vezes a gente acaba confundindo o que a gente sente, Sim. o que a gente quer, o que a gente precisa. A gente não sabe diferenciar essas 3 coisas. E aí você acaba descontando tudo num relacionamento, Sim. né? Então, quando você não sabe o porquê, pra que o namoro serve, você provavelmente vai iniciar um namoro pelo motivo errado, com a motivação errada. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, vai dizer assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se tudo que nós devemos fazer deve ser para exaltar o nome do Senhor, deve ser para a glória de Deus, então, para iniciar um namoro da forma correta, você precisa saber quais são os padrões de Deus para esse relacionamento, o que ele espera nesse tipo de relacionamento, né? Sim. Não dá pra fazer uma coisa pra glória de Deus sem você saber pra que ela serve, como que você faz ela, qual o sentido de fazer ela. Tem que ser sempre consciente e uma forma racional de fazer. A gente também pegou uma outra referência bíblica que está em Provérbios 17:17, que diz: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Que é o que a gente sempre fala a respeito de você entender que você não deve começar um namoro simplesmente por atração. Sim, por começar, só por achar Só legal, tá na idade, sei lá, não quer ficar sozinho, ou seus amigos estão namorando e você quer também. Exatamente. O namorado nada mais é, no cenário ideal, do que aquele amigo que se tornou um irmão. O erro de número 2, e eu acho que um dos mais tenebrosos. O que você acha? É bem complicado de entender e de se aplicar esse segundo princípio, né? Sim. É você iniciar o relacionamento sem a aprovação dos seus pais e da sua liderança. Gente, isso é muito grave. É muito sério. Eu vejo, assim, que as pessoas, na maioria das vezes, confundem comunicar com pedir a opinião ou pedir a aprovação. Sim. Você chegar no seu pai e na sua mãe e falar: olha, esse daqui é o meu namorado. Isso não é você pedir a aprovação dos seus pais, não é respeitar a autoridade deles. Você tá comunicando, você não tá pedindo nada, você tá só comunicando. Olha, eu já decidi namorar, já escolhi a pessoa e tá aqui. É basicamente isso, né? Biblicamente, por que é errado ignorar a opinião dos seus pais, ignorar esse estar debaixo da autoridade Eu acho que deles? precisa falar com os pais antes de você decidir começar a namorar com alguém. Eu acho que o momento ideal seria quando você começa a gostar. Que aí você tá naquele período da amizade, você conhece a pessoa, e aí você começa a sentir algo
gostar dela, que é o gostar de estar junto, o companheirismo. E aí você comunica ao seu pai, fala, pai, mãe, tô gostando de alguém, queria saber a opinião de vocês. Por quê? O pai e a mãe, ele tem uma responsabilidade espiritual sobre a gente, imposta por Deus, né? E tem vários versículos bíblicos que provam isso. E essa responsabilidade é cobrada deles. Então, acho que também seria uma forma de você demonstrar que você também está submisso à vontade de Deus para eles, né? E aí tem algum versículo que a gente pegou aqui, que está em Efésios 6, 1 e 4, que diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, acho que obedecer o pai, precisa saber o que o pai quer que você faça. Não tem como desobedecer alguém se você não nem sabe da opinião dele. E o seu pai não vai poder te ajudar, como a Bíblia tá falando aqui, para ele te ajudar, para ele te instruir, se ele não souber do que você tá passando, né? Se não souber o que você precisa, se você nem chegou para ele para comunicar onde você conheceu a pessoa, quem é a pessoa, pra dizer pra ele quem é a família da pessoa. Acho que é uma das principais coisas pra você se fazer, assim, antes de começar a namorar. Até porque seu pai e sua mãe já passou por isso. Talvez até mais de uma vez. E eles têm a experiência, sabe? E se eles não passaram, viram alguém que passou, os outros irmãos seus, se você tiver irmão, passaram pelas mesmas coisas, fizeram essas escolhas. Filhos de outros irmãos fizeram essas escolhas, então eles sabem o que eles vão te falar, eles conhecem, sabe? E eles te criaram também, eles sabem o melhor pra você, sabem se a pessoa vai lidar bem com você, se a família da pessoa vai lidar bem. Eu acho que seria isso. As pessoas, o que a gente percebe, que as pessoas pensam que o pai vai proibir. Sim. E pensam que o pai vai fazer isso porque o pai é ruim, porque o pai não quer ver o filho namorar. Não é isso. Todo pai, quando tem um filho, ele tem a consciência de que o filho vai crescer, vai se relacionar e vai namorar, vai casar, vai sair de casa. Enfim, todo pai sabe disso, todo pai tem consciência. Então, seu pai e sua mãe, eles sabem que eles não vão poder te impedir de namorar. Quando o pai ou a mãe proíbem um relacionamento, ou quando eles falam, olha, não é legal você ficar com essa pessoa, eles não querem ver a sua tristeza. Pelo contrário, eles conseguem enxergar pontos que você não consegue. Principalmente se você tá apaixonado. Porque uma pessoa apaixonada, olha, é o tipo de pessoa mais difícil de lidar, porque ela não enxerga a realidade, ela enxerga uma realidade distorcida. E isso é normal acontecer. É normal a pessoa que você tá apaixonada. Assim. E por isso que é bom você pedir uma opinião de alguém mais velho e de fora. Porque a pessoa... E que quer o seu bem. Exato, a pessoa consegue olhar a situação como um todo, sabe? A pessoa tira o sentimento, a pessoa tira a atração e ela usa a mente, raciocínio, sabe? Lógico. Existe isso. A Bíblia fala claramente sobre essas coisas. E você falando, olha, mãe, pai, eu tô interessado em fulano. Seus pais vão bater ali as informações ou eles vão falar, ok, legal, como é que vocês estão? Vocês já oraram a respeito disso? Ou eles vão falar, tem certeza? Olha, pensa bem por esse lado, olha por esse ponto de vista. Quando você faz isso, de pedir aprovação, comunicar aos seus pais que você está gostando de alguém, você também está permitindo que eles possam te acompanhar nesse período. O que é muito importante, você ter alguém mais maduro espiritualmente para te acompanhar nesse processo, vai fazer total diferença no seu namoro e, consequentemente, noivado e casamento. Tem uma outra história na Bíblia que tá lá em Juízes 14, no versículo 3, que é a história de Sansão. Sansão chega para os seus pais e fala, olha, eu encontrei uma mulher, filha dos filisteus, muito bonita, tomem ela como esposa para mim. E aí os pais dele respondem o quê? Por acaso não tem mulheres o suficiente aqui no meio do seu povo para você ter que buscar uma mulher filisteia? E aí Sansão, vocês já sabem a história, né? Ele ignora a opinião dos pais, fica com a Dalila e aí dá todo aquele problema, toda aquela confusão na vida dele. Que poderia ter sido evitada seguindo um princípio. Exatamente. O terceiro problema, também muito grave, é você ignorar os princípios bíblicos para escolher uma pessoa para se relacionar. Sim. Eu acho que o principal aí, princípio bíblico que antecede a todos os outros é a pessoa estar em julgo desigual. Para nós, que somos cristãos, é você estar namorando ou se relacionar com uma pessoa fora da denominação daquilo que você segue.
primeiro que por um raciocínio lógico, as ideias não vão bater. A pessoa pode não ser crente, mas não significa que ela é ruim, má, mas as ideias, sabe? No domingo de noite, o que vocês vão fazer? Você tem culto. Quando vocês forem fazer uma festa na casa de um ou de outro, vocês vão orar? Os dois vão orar pra iniciar a festa? Vão orar pra... É uma comemoração, por exemplo. Vão orar porque... O aniversário de uma pessoa cristã normalmente tem uma oração. Sim. Até o parabéns, às vezes, é diferente, né? Exatamente, até o parabéns é com glória. Com glórias, é. Então, tem toda essa questão, como é que vai se comportar. A base bíblica que a gente pegou pra esse termo é 2 Coríntios 6,4, que é bem conhecido. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? É complicado, né? Parece que a gente tá sendo ignorante ou alguma coisa assim. Mas é a palavra de Deus. E a gente entende que não tem como mudar isso. É um princípio bíblico que tá escrito com todas as letras. Não se coloquem em julgo desigual com os não crentes ou os descrentes. A gente não quer te incentivar a você acabar com o seu relacionamento hoje se você tá namorando uma pessoa que não é cristã. Mas nós estamos apontando aqui a verdade bíblica, que não vai mudar. Por mais que você seja uma pessoa muito legal e a outra pessoa, sendo cristão ou não, seja uma pessoa muito legal, a verdade bíblica é essa e ela não vai mudar. E aí tem algumas pessoas que dizem, mas eu conheço vários casos de pessoas que começaram a namorar com alguém que não era cristã e depois a pessoa se converteu. Isso acontece, é exceção à regra, mas é que nem ela acabou de falar, é um risco que a Bíblia diz que você não precisa correr. É um sofrimento que você não precisa passar se você seguir um princípio aqui, sabe? Então eu acho que não tem a necessidade, é uma coisa que não tem necessidade, sabe? Você sofre à toa, sabe? Exatamente. E aí você pode pensar assim, mas meu relacionamento tá tudo bem. É muito legal, a gente conversa, a gente tem nossos momentos juntos, românticos. Ok, mas se você é cristão, você deve pensar no namoro para o casamento. E aí você tem que pensar, se você realmente leva essa relação a sério, você tem que pensar no que vai acontecer depois. Quando vocês se casarem, você tem certeza que o seu parceiro, sua parceira vai se converter antes disso? Se ele não se converter, se ela não se converter, como vai ser a questão financeira? Porque você, como cristão, devolve o dízimo. Essa pessoa vai concordar que você tire 10% do seu salário? Da renda familiar. Da renda que vai ser a renda de vocês. Porque vocês vão juntar tudo. Sim. A vida de vocês. Essa pessoa vai concordar em não ter você todo domingo à noite? Se a sua namorada ou seu namorado trabalha numa escala muito intensa e ele só tem o domingo pra ficar com você, você vai ter que deixar de ir pra igreja pra poder ficar com ele? Quando vocês tiverem filhos, como vai ser a criação do filho? Então, assim, são coisas muito complexas pra você deixar... Pra decidir depois, deixar acontecer o relacionamento e vamos ver. Não é pra... A gente não tá encorajando ninguém a terminar o relacionamento, tá? É uma coisa que antecede o início do relacionamento. Sim. Mas se você começou, tem outros passos pra você seguir. E aí, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, comenta aqui embaixo. O erro de número 4... é esperar que o outro mude por você. Bino, é uma cilada. Não faz isso. Eu acho que isso também não é uma coisa que quem não é cristão também fala. Que você esperar que uma outra pessoa mude comportamentos e hábitos por você, depois que vocês já estão se relacionando, é uma forma de sofrer também inútil. Uma coisa que você faz... Porque são coisas do caráter da pessoa que foi instituído desde a criação dela, desde que ela cresceu, ela viu essas coisas nos lugares que ela passou, no ciclo de vida dela, foi o que formou ela. E você esperar que ela mude agora por você é muito inútil e sofredor, eu acho que é uma... Eu acho que é uma ideia muito fantasiosa. É, uma coisa meio filme, meio... Exatamente, muito de filme. É uma ideia muito imatura, na verdade, né? Sobre relacionamento. Porque, tanto falando de comportamentos que tem a ver com caráter, quanto a respeito de manias, que são coisas que não tem muito a ver com caráter, é um pouco egoísta até que você queira que a pessoa mude pra satisfazer a sua vontade. Exatamente. Quando a gente fala de coisas que são do caráter, a gente tá falando, por exemplo, de pessoas... Vamos supor que você tá lá na sua igreja. Eu vou falar de meninos porque eu sou mulher, então eu vou falar sobre meninos.
Aí você tá lá na sua igreja e você se interessou por um rapaz. Só que você sabe que esse rapaz já ficou com várias meninas da igreja e nunca assumiu compromisso sério com nenhuma. E aí você começa a se envolver emocionalmente com o rapaz esperando que com você vai ser diferente. Por que seria diferente? É meio que você fantasiar com uma coisa pela qual a pessoa não te deu prova nenhuma de que vai acontecer. Sim. E nem te prometeu que vai acontecer. Ou costumes de casa mesmo, né? Tipo Hábitos de família. de criação. Você vê Isso. como ele trata a mãe, trata a família, como ele se comporta. Sim. Isso tudo é importante. E ele ou ela, provavelmente não vai mudar isso quando começar a casar com você. No namoro, é muito possível mascarar isso. Mas não porque ele é falso com você, mas pela paixão. A paixão faz você se comportar de uma forma que o outro se sinta bem ao seu lado, que você quer agradar ele de qualquer forma. Por isso também que é importante você ser amigo da pessoa antes de ser exato. namorado. Porque quando você tá com o seu amigo, você não fica forçando um comportamento. Você é super natural e verdadeiro com essa pessoa. E aí você consegue saber os hábitos dela, saber as manias delas e saber se isso é suportável pra você. A gente escreveu uma pequena frase aqui que foi pra nós a definição, que é: esperar que o outro mude por você costuma ser uma forma inútil de sofrer e cria uma base de dependência emocional tão danosa quanto desgastante. Então você sofre e cria uma dependência de que a pessoa mude por você. Isso machuca você. É desgastante, porque emocionalmente. se a pessoa nunca atingir aquele seu padrão, você nunca vai estar contente. Você vai depender que a pessoa mude pra você se sentir bem e pra vocês terem um bom relacionamento. Sim. É triste. E aí tem o versículo bíblico que a gente pegou também, que é: você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então Deus está falando basicamente, você não muda ela e nem ele muda você. Não é você que salva ela, nem ele salva você. Isso é obra do Espírito Santo e de Deus, que não é uma coisa cabível a nós, né? Que agora, se quiser falar. Que é o de número 5. Número 5. Namorar sem intenção de casar. Porque isso é um erro. Porque o namoro é pra você conhecer a pessoa a ponto de você decidir se você quer casar com ela ou não. Uhum. Se o namoro é pra você saber se você quer casar com a pessoa e você não quer casar com essa pessoa, então por que você tá com essa pessoa? Não tem sentido você tá com essa pessoa. É, porque, tipo assim, se você nem pensa a respeito de casamento, você tá só Curtindo deixar a o vida me momento, levar. exatamente. Você tá sendo irresponsável com essa pessoa. E com você também. Porque é igual um versículo que a gente anotou, que tá lá em Provérbios 6:27, que fala assim: será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Ou será que pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? Então, se você tá num relacionamento apenas curtindo a parte romântica, sem pensar na parte da responsabilidade, faz as contas aí, o que isso vai dar. Vai dar ruim, gente. Sim. Vai dar ruim. Seguindo uma ordem de raciocínio aqui, então, como que deveria ser? Antes de namoro, Você ser amigo da amizade. pessoa, conhecer a pessoa verdadeiramente, sem paixão, né? Porque o relacionamento não é só paixão, é você conhecer a pessoa. Sim, por causa daquele motivo que a gente falou. Na amizade, você não está forçando uma personalidade. Então, o objetivo da amizade é você conhecer a pessoa por quem ela é. Passando pro namoro, vocês estavam ali no período da amizade, vocês começaram a se interessar um pelo outro. E aí, Começou a namorar, é uma coisa mais profunda, um nível mais profundo de você conhecer a pessoa ainda. sim, Que é onde você vai conhecer os pais dela, saber como ele trata ou ela trata a família dela, como que os hábitos dela, né, do dia a dia, se ela tem coisa que ela faz que você não vai suportar, não suporta, que você pede pra ela parar todo dia. Isso são coisas que você vai viver pro resto da sua vida. Então é uma forma de você conhecer a pessoa como um todo, assim, mais íntimo aí, mais profundo dela, sabe? íntimo na cabeça, não íntimo de toque físico. Você vai poder conhecer quais são as ideias dessa pessoa pro futuro. Por exemplo, onde ela quer estar profissionalmente daqui a tantos anos. O que ela quer fazer da vida dela ministerialmente. Qual é a visão dela sobre igreja. Porque, por exemplo, pensa aqui comigo. Você é super amigo dessa pessoa. Tá tudo bem, vocês estão no período da amizade. Aí no namoro, você começa a perceber que essa pessoa, ela não se incomoda em ser apenas membro da igreja. Ela vai aos cultos no domingo e ela se sente bem ali naquele ambiente, ela até faz alguma atividade ou outra
no momento do culto. Mas ela tá bem assim e ela não quer nada além disso. Já você quer descobrir o seu propósito, você quer evangelizar, você quer trabalhar na obra, você quer fazer várias coisas. Será que o casamento com essas mentalidades daria certo? Resumir, o namoro é pra você procurar os defeitos e deixar as coisas boas pro casamento. Deixa Sim. aproveitar no casamento. E aí, óbvio que você não vai encontrar uma pessoa perfeita e ela vai ter vários defeitos, porque vocês são indivíduos diferentes, seguindo estradas diferentes, rumos diferentes e que vão se juntar. É difícil falar que vai virar um, mas vocês vão unificar as suas diferenças. Vão unir missões. E por isso é que você tem que pensar no casamento assim que você começa a namorar. Tem que pensar, vou casar com essa pessoa. Se você não vai casar com essa pessoa, não devia estar com essa pessoa. Por um momento, só pra curtir ou só pra passar a juventude. Aí, gente, tem um ponto que é muito importante. Aí você pode olhar pra mim e falar assim: mas Mayara, Daniel, eu com 15 anos eu tenho que estudar. Eu não tenho que pensar em casamento. Então você não deveria namorar? Ei, muito bom. Por isso que a gente também defende que o namoro ele deve começar quando você já tá mais maduro. Porque realmente, com 14, 15 anos, você vai pensar em casar? Você nem pode casar, você é menor de idade. Então, por isso que a gente acredita que você deve iniciar o relacionamento quando você estiver um pouco mais maduro. Porque daí você já tem mais noção a respeito de vida financeira, a respeito de organização familiar. Mais intimidade com Deus. Exatamente, você já teve bastante tempo para se encontrar em Deus, saber qual que é a sua função dentro do corpo da igreja, saber qual é o seu propósito. Então, com 14 anos, você não sabe isso, cara. Você sabia? Não, 14 Eu anos não sabia. Você não tem muita noção do que é a vida ainda, né? Você Exatamente. tá aprendendo. Existem casos e casos. Existem pessoas que são muito mais maduras do que pessoas de 20. Pessoas com 15 que são mais maduras. Existem casos e casos. Mas é muito mais provável que você ainda esteja na bolha dos seus pais. Que vocês ainda tenham que ir pra onde eles vão. Que você ainda não pode se sustentar. Você precisa, dependente deles financeiramente, dependente deles emocionalmente, né? Tem gente que, sei lá, não consegue acordar ainda sem os pais. Então acho que isso é uma coisa. Existem coisas que é normal, tá? A idade é permissível, é normal. Você tá morando com seus pais adolescente, é normal. Só que pra um relacionamento em pensar em casar, já é justamente pra isso. Você saber que você vai lidar com o seu financeiro, você vai ter que limpar a casa. Se ninguém limpar a casa, vai estar sujo. Você vai ter que acordar pra trabalhar, você vai ter que conversar com a sua esposa, resolver os problemas familiares. Você vai assumir essa responsabilidade. Com 15 anos, você tá pensando em estudar, tá vendo que faculdade que vai fazer, tá descobrindo seu ministério, vendo se você gosta de cantar, vendo se você gosta de ler a Bíblia. Então, é por isso que e ela acha que deve ser um pouco mais avançado, que você já decidiu todas essas coisas, sabe? Você já sabe qual que vai ser o seu ministério, você já sabe a área que você vai seguir. Tem menos coisas pra se preocupar e aí você consegue se focar no relacionamento de uma forma mais certa e sincera. Sim, vamos fazer um pensamento rápido aqui. Você começa a namorar com 15 anos. Aí você namora por 2 anos com a mesma pessoa. Você tá com 17. Seus pais começam a te pressionar pra saber quando sai o casamento. A liderança já começa a ficar preocupado com você. Só que com 17 anos, você tá saindo do ensino médio. Sim. E aí você não tem... Muitas vezes você não teve nem a primeira experiência de emprego com essa idade. Você não sabe que se você quer seguir uma profissão, se você quer empreender, você não sabe de nada disso. A pessoa tá vivendo a época que é pra viver. Exatamente. Só isso, não tem que é uma muito... época de estudo, que é uma época de ser dependente mesmo dos pais, pra você descobrir Não é errado. quem você é. E isso não é errado. O problema é quando você junta uma coisa que é muito séria, que é o relacionamento, dentro do olhar cristão, tá? Às vezes até coloca o relacionamento pra fugir dessa realidade. De pressão dos pais, pressão da escola, né? E aí faculdade. não funciona. E aí não dá muito certo. Sofre à toa. Pode ser que dê certo daqui a alguns anos, pode ser que durem, pode ser que consigam, mas dá um estresse que não é necessário. Uhum. É isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado isso daqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos sobre isso. Nós vamos abrir uma enquete também no Instagram pra você dizer qual foi o seu principal conhecimento, seu principal insight que você tirou desse vídeo de hoje. Comenta aqui também se você não sabia de alguma dessas coisas, se você concorda ou discorda, por que você concorda, por que você discorda. Não nos deixe
Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa participação maravilhosa, Deixa o like. deixa o like, peçam pra ele voltar mais vezes, porque eu gosto bem mais de gravar vídeos assim. Gente, só um adendo que esse é o nosso ponto de vista enquanto nos cabe esse conhecimento e essa maturidade. Pode ser que você venha com outro ponto de vista e a gente aceita e a gente pode debater e estudar tudo de uma forma saudável, tá bom? Isso foi conforme a nossa experiência de vida. Se inscreve no canal, deixa o like. Falou! Mentira. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Do you see